sobre um jovem lunático. Em primeiro momento, nós vamos falar sobre esse jovem. Então, abra lá em Marcos, capítulo 9, no versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. O que eles faziam? Disputavam. Eles estavam entre eles ali, questionando fatos, falando algo pertinentes a algo fora do que pertencia a Deus. Então eles estavam discutindo, e logo toda a multidão vendo Jesus, espantados e correndo para ele saudaram. E perguntou aos escribas: que discutes com eles? Estavam discutindo entre eles, os discípulos e os escribas ali falando. Mas eis que dentro da multidão, aleluia, alguém preocupado, alguém querendo ter um encontro com Jesus, alguém querendo uma causa impossível, levanta lá da multidão e responde e disse: mestre, lá na multidão, mestre, trouxe-te o meu filho, eu trouxe hoje o meu filho que tem um espírito mudo. Meu Deus, ele estava ligado, ele estava atento ao ouvir o mestre, enquanto que os discípulos e os demais estavam dispersos. Meu Deus, e Deus vinha falar conosco. Aleluia. Prepara aí, abre tua mente, abre teu coração, não disperse, não saia daqui a tua mente, fica aqui, vamos juntos aprender da palavra, vamos juntos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Aleluia. E que nós possamos sair daqui transformados em nome de Jesus. Que não seja eu a falar, mas o Senhor seja um canal para cada um de nós em nome de Jesus. E este, olha aqui, ele diz, e este, ele não disse mais o meu filho, ele diz, e este onde quer que eu apanhe. Quem é este? O inimigo, Satanás. Apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, ele vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. Meu Deus! Ele chegou e disse: mestre, o meu filho está espumando, meu filho ora, vai no fogo. Meu Deus! Jesus! E ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofreis ainda trazendo? Traga esse jovem, traga ele. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência. Quando viu Jesus, o espírito se agitou com violência e revolvia-se espumando. Meu Deus, porque ele teve um encontro com Jesus, ele se encontrou com Jesus, e assim perguntou Jesus ao pai dele. Olha só, um pai que se dedicou ao filho, a situação desse filho, ora espumando, cheio de espíritos demoníacos naquela vida. Pai que se dedicou ao filho, independente da situação na qual ele se encontrava. Mas nós temos o Pai, glorioso Pai. É só chamar, chame por Ele, clame por Ele, porque Ele vai nos atender. E nós temos um Pai todo-poderoso, Pai que faz coisas impossíveis para as nossas vidas. Mas nós precisamos chamar, nós precisamos estar na presença, nós precisamos perceber como Jesus está na multidão, como Jesus está. Perceba Ele que está aqui agora também. Aleluia, nós temos que ter essa sensibilidade de espírito e clamar por Ele, assim como esse pai estava desesperado, né? Aquele filho
amor. E Jesus também se dedica para nós. Ele está ali disponível para nós. E a mão dele não está encolhida, diz a palavra. A mão dele está estendida. Para nos abençoar. Aleluia. E perguntou Jesus: mas quanto tempo há que se sucede isso? Quanto tempo que teu filho está assim? Aí ele responde: desde a infância. E agora nós perguntamos: mas meu Deus, como? Desde a infância? Agora é pesado. É pesado. O que o teu filho está olhando na internet? O que ele está vendo nas telas atualmente? Isso é uma brecha. É algo que entra discretamente dentro dos lares e assola os filhos. Por isso que tem crianças às vezes com problemas sérios, não conseguem se concentrar nas atividades. Meu Deus, e entrou na infância. Olha aqui, não é Deus falando conosco? Não é Deus nos falando o que está acontecendo na atualidade? A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é atualizada. Quer saber algo? Vá buscar na palavra. Quer aprender? Nas segundas-feiras aqui tem estudo, o ensino da palavra. Nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo. É tremendo como que Deus fala. Nas entrelinhas, às vezes você lê e você não vê, você não enxerga, mas Deus te revela. E aqui Jesus pergunta para o Pai: mas desde quando? Por que ele está assim? Ai meu Deus, ora por mim, ora pelo meu filho. Eu não sei o que está acontecendo, não sei. Amados, é uma brecha. É um lugar por onde entrou o inimigo. E ele fala: desde a infância. E olha que situação desse jovem. Muitas vezes esse demônio lança ele no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, Jesus. Meu Deus. Um pai que pede para o seu filho: tem compaixão de nós, Jesus. Vamos pedir: Jesus, tem compaixão de nós. Você pode falar isso? Jesus, tem compaixão de nós. Porque todos nós somos pecadores. E a palavra diz: aquele que diz que não é pecador já está pecando. Nós pecamos, amados. Todos os dias nós temos que ir para a presença de Deus. Perdoa, Senhor. E ele diz aqui: ele tem compaixão de nós e ajuda-nos. Coisa linda. Coisa linda agora. Coisa linda. Isso aqui é uma mensagem para nós vinda direto do trono. E Jesus disse-lhe, e Jesus diz hoje para nós: se tu podes crer, tudo é possível. Se pode crer, meu irmão, tudo é possível ao que crê. Vamos falar todos juntos? Tudo é possível ao que crê. Mais uma vez, bem forte. Tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, a tua causa já não é mais impossível. Se tu podes crer, então creia. Meu Deus, Jesus amado. E logo o pai do menino, olha que lindo, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Aleluia, eu creio.
ajuda a minha incredulidade. Isso é muito forte. Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Tem dias que nós estamos incrédulos, não tem? Aquele dia que é muita tribulação, é muita angústia. Meu Deus, a gente entra em incredulidade, mas aqui ele pede para Jesus: me ajuda na minha incredulidade. Coisa linda, aleluia. Marque esse texto, releia na sua casa e pegue isso para você vencer, para nós vencermos, para mim também vencer. Eu preciso vencer, eu preciso passar. Nós precisamos passar pelos males, pelas tribulações, pelas tristezas, às vezes o medo, uma angústia, uma ansiedade, uma depressão. Nós precisamos passar, porque nós temos um Pai. Aleluia. Se clame, me chame, faça que nem esse Pai. Mestre, mestre, sabe assim, a multidão, ele não teve vergonha. Sabe por que às vezes a gente perde? Por vergonha. Sabe por que num culto, às vezes, eu não vou levantar, não. Ninguém está levantando, eu vou levantar. Levanta! Se tu quer bater palma, bata palma. Se tu quer dar glória, de glória. Você tem liberdade na presença de Deus. Sempre eu digo aqui que não pode é pecar aqui. Mas se tu quiser levantar, dar glória, de glória, porque o Espírito Santo falando com você. E se você vai oprimir ele, como é que ele vai agir nas nossas vidas? Nós temos que dar liberdade para o Espírito, mas não liberdade para o pecado. Aleluia. Se ele tivesse se calado, visto Jesus, tem muita gente. Olha o estado do meu filho aqui, babando. Olha só, será que ele conseguiria a bênção? De jeito nenhum. Mas ele, independente da situação, porque muitos ali, Jesus, quando viu lá no 25, Jesus vendo que a multidão como corria, o que aconteceu? Quando a multidão viu aquele lunático, aquela pessoa problemática, o que está acontecendo? Que negócio é esse? Aqui diz que a multidão concorria. A multidão corria para ver. E agora? O que vai acontecer? Que negócio é esse? Vocês estão entendendo? Passe vergonha com Jesus. Passe. Tu não vai ser envergonhada. De jeito nenhum ele vai te exaltar. Assim como exaltou esse Pai. Assim como exaltou. Então Jesus, vendo a multidão como corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Olha só, o rapaz era mudo e surdo. Tamanha a tristeza de um pai, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aleluia, aleluia. Toda a multidão queria ver o que ia acontecer. E Jesus atuou nessa causa impossível. E ele, clamando e agitando com violência, saiu do menino. Esse demônio, que nem nós lemos lá, que ele espumava e rangia os dentes. Assim era a situação daquele menino. Tentem imaginar, rangendo os dentes e espumando, que nem um bicho, espumando e rangendo. Um demônio puro. Demônio puro. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Olha aí. Mas Jesus, tomando pela mão, olha que
coisa linda. Aleluia. Tomando pela mão, ergueu. E ele se levantou. Aleluia! Levanta-te. Senhor diz: levanta-te, resplandeça. Levanta, não olhe para o teu problema. Creia que o Senhor está segurando na tua mão e vai te levantar em nome de Jesus. Você pode pensar: pastor, você não sabe o que eu estou passando. Ih, Deus, não tem como me levantar. Tem sim. Esse pensamento hoje de noite tem que bater em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai fazer assim, ó, sai pra lá, ó. Sai. 1, 2, 3, sai. 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 Em nome de Jesus. Não pode ter esse pensamento. Pensamento de que vai sair. Assim como esse pai teve fé. Se creres, nós temos que crer. E quando entrou em casa, agora é que vem. Porque eu falei lá no início, o que os discípulos estavam fazendo quando Jesus chegou ali. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: ó Jesus, nós queremos fazer uma pergunta para o Senhor. Por que não podemos expulsar? Os discípulos perguntaram para Jesus: mas por que nós não podemos expulsar? Vocês lembram no início da passagem o que eles estavam fazendo? Ó, tipo os escribas fofocando. Eita, meu Deus! Eles não estavam ligados! Eles estavam preocupados com outras coisas! Quem pegou? Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Nós temos que estar ligados. Jesus estava ali, gente! Jesus está aqui! Nós temos que estar ligados! Ligados, nós perdemos! Não importa quem está aqui pregando, importa como está o teu coração, importa como você está com o Senhor. Pode vir uma criança aqui pregar e você diz: mas que culto maravilhoso! Porque você veio preparado. Saia de casa já na hora do banho, na hora de sair. Mas Senhor, ó, eu vou lá, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Fala comigo, meu Pai. Eu quero ouvir a tua voz. Ainda mais, Senhor, que hoje as causas impossíveis. Meu Deus, eu quero a minha causa resolvida. Então vai depender da tua fé, como foi falado aqui, ó. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Jesus não fazia milagres na sua terra porque o povo lá era muito incrédulo. Lá Jesus não conseguiu fazer milagres. Por quê? Porque eles conheciam Jesus, filho de José e Maria. Não conheciam como filho de Deus. Então os milagres lá não aconteciam. Mas em nome de Jesus, hoje que vai acontecer. Nós temos um Deus. Você veio preparado para receber o teu milagre. A causa impossível já não vai ser mais impossível em nome de Jesus. Mas nós temos que crer. Então creia. E disse-lhes: esta casca, esse tipo de demônio, como vocês viram, eles fumavam, rangiam os dentes, demônio purinho. Ela só sai se você orar e jejuar. E eles estavam orando? Não. Estavam longe. Então, um aprendizado para as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui nessa noite pensando de que forma eu posso ser usado nas mãos do Senhor. Paga preço, mas vale a pena. Vale a pena. Porque tu sabes para onde que você vai. Tem algo
grandioso nos aguardando, lá na nossa pátria amada, aleluia. E é para lá que nós temos que ir. Glória a Deus. Eu quero falar aqui também de 5 pessoas que Jesus, se nós observarmos, ele quase não dava nome. Eu acho que os discípulos, quando escreveram a Bíblia, eles não se preocupavam muito em dar nomes. Aqui é um menino, não é? Um jovem lunático, nós não sabemos o nome dele. Mas aqui eu quero citar 5 pessoas privilegiadas que tiveram o nome escrito aqui na Bíblia. E que tiveram situações na qual Deus agiu no impossível. E aí vai estar no teu nome também. O teu nome nas coisas impossíveis. Aleluia. E nós vamos escrever depois no caderninho. Você vai vir contar em nome de Jesus. Então eu vou falar de 5 que tem um nome no qual aconteceu um milagre. A primeira pessoa, todos vocês conhecem, afinal, todos que eu vou citar aqui vocês conhecem, foi Maria Madalena. Maria Madalena tinha 7 espíritos e ela foi liberta. Ela foi uma das mulheres mais gratas. E ela foi a mulher que foi lá e viu que o túmulo estava vazio. Aleluia! Ela, desde que ela foi liberta, ela seguia Jesus. Por isso que ela teve essa honra de lá. E o túmulo estava vazio. Então, ela anunciou o evangelho da ressurreição. Porque ela foi lá: ei, Pedrão! Jesus ressuscitou! Ah, não pode, você que não olhar, senão eu não acredito. E lá foi o Pedro, uma mulher que anunciou porque foi liberta. Ela foi grata, ela não largou Jesus, ela ficou lá com Jesus até no dia que ele estava lá. Lá estava Maria Madalena com a sua mãe Maria, aleluia. Não largue esse Jesus, não largue, venha o que vier, mas não largue dele em nome de Jesus. Não largue, que você só tem a ganhar. Você nunca vai perder com Jesus. E outro é o Jairo. O Jairo, a sua filha estava morrendo. E ele foi também à multidão atrás de Jesus. E ele era um grande chefe da sinagoga. Mesmo sendo um chefe, um sacerdote, ele foi se humilhar, ele foi buscar ajuda. E quando ele estava indo lá, o que acontece no meio do caminho? Uma mulher com fluxo de sangue interfere. Se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Fé dessa mulher, 12 anos. Aí o que Jairo podia dizer? Vou voltar para casa. Não, que tem essa mulher aí, atrapalhou tudo. Não desistiu. Continua aguardando. Jesus, vai lá em casa orar pela minha filha. Aleluia. E às vezes, preste atenção, isso que veio de Deus agora. Não é minha. Quantas vezes, às vezes, uma coisinha muito pequena. Hoje eu vou na igreja, está chovendo. Não, está muito frio. Não, hoje não vai dar. Vamos fazer evangelho. Não posso, tenho isso. Bota outra coisa na frente de Deus. Se ele tivesse desistido, a sua filha não teria ressuscitado. Aleluia. Por isso, amados, como eu sempre falo, se tem alguma coisa de Deus para você fazer um compromisso, vigie, porque o inimigo ele vai tentar te tirar, te desviar, fazer com que você não vá receber a tua bênção. Como é que diz a palavra? Vigiai e orai. Vigie. E ele mesmo assim, ele persistiu e alcançou a ressurreição da sua filha. E ele era de alto escalão, um sacerdote. Ele podia dizer: não, não vou mais me humilhar, não. Ele, inclusive, adorou Jesus e pediu para ir na casa dele, porque a sua
filha estava morrendo. E tem mais um detalhe. Vieram lá da casa dele e disseram: desista, tua filha já morreu. O que adianta ir lá? Não adianta mais. Meu Deus, fala agora, Pai. Fala agora, Senhor. Desiste dessa oração por essa pessoa. Você é boba. Quantos anos você orando? Quantos joelhos no chão? Continue. É que Deus sabe o tempo de resgatar essa vida. Ressuscitar. É ou não é? Verdade. Tudo. E nós às vezes perdemos porque veio o primeiro obstáculo. Nós chutamos o balde e desistimos. Olha o que Deus está falando. Isso aqui eu nem veio na minha mente. Deus trouxe agora fresquinho lá do céu. Veio fresquinho para nós agora aqui. Alabaxi, aleluia. E outro foi Bartimeu, que alcançou a recuperação da visão. Bartimeu era aquele cego lá em Jericó que gritava: Davi, curado, ele gritava lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, e os discípulos: cala, não grite. Olha aí, mandando você parar. E ele não desistiu, continuou. Até que Jesus disse: mas chama ele, disse para ele vir. E assim ele então recebeu a cura. E aí Jesus disse para ele: vê, você vê agora, você está enxergando agora? A tua fé te salvou. Aleluia. E outro maravilhoso também foi Lázaro, o seu amigo Lázaro, que as irmãs também: Senhor, se tu tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido. 4 dias, Jesus. Ele já está, uma diz até, ele já está fedendo. Jesus não está preocupado se está fedendo, se não está. E Jesus chega lá. E uma palavra que eu tenho comigo, eu guardo comigo e estou profetizando sobre a minha vida, que diz, que Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E eu creio, eu vou ver a glória de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Se creres, cada um de nós vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos crer. Mais uma vez o Senhor está falando e nós cremos. Já falou lá com aquele jovem lunático para o pai do jovem: você crê? E agora mais uma vez: se creres, diz Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E o que aconteceu? Lázaro ressuscitou. Sai para fora! Aleluia! Vem para fora! Glória a Deus! Vem para fora. Problema, sai para fora, que Jesus vai resolver. Ressuscita, Senhor, os meus sonhos. Aleluia. E mais um agora para nós terminarmos, que é o Malco. Não sei se todos sabem que Malco, ele era um servo do sumo sacerdote. E esse Malco, ele estava presente na hora que foram prender Jesus. E o que aconteceu? Pedrão, valentão, pegou a espada e tirou, cortou a orelha dele. E olha o amor de Jesus. Pegou a orelha e colocou.
Eu creio que ali ele viu quem verdadeiramente era Jesus. Deve ter se convertido ali. Eu creio. Então o Malcolm, ele alcançou a recuperação da orelha depois de ser cortado. E esse Malcolm, eu acho que ali ele não fez mais nada. Eu acho que ele paralisou e creu verdadeiramente em Jesus. E tem outro detalhe: Jesus repreendeu Pedro. Não era para ter tomado aquela atitude. E às vezes a gente também toma atitudes indevidas na hora indevida, no lugar incerto. Aleluia. Então, a Bíblia também menciona a cura de leprosos, várias outras curas, mas não tem nome. Até da mulher do fluxo de sangue que eu falei, não tem o nome da mulher. Mas ele sabe. E quem deve aparecer é o operador de milagres. Esse operador de milagres é que deve aparecer. Aleluia. Não sou eu, mas sim quem opera. Para que ninguém se vanglorie. Porque Jesus dá de graça. E de graça nós temos que dar. Ele dá para nós de graça e nós temos que dar de graça também. Amém, queridos? Glória a Deus, então, por essa noite. Que Deus esteja com cada um. E que essa palavra venha ser rema. Que essa palavra, o demônio não venha roubar de ninguém nessa noite. Que você vá para casa meditando e entendendo que Deus falou com você. Agora, amados, nós vamos ter um momento profético, que é o momento de você trazer tua causa impossível. E essa causa impossível, nós vamos depositar aqui no altar. Então, nós vamos fazer tipo aqui um círculo, vamos ver se nós conseguimos, e nós vamos deixar aqui no altar. E depois daqui do altar, nós vamos levar para o monte, para orar e para queimar lá, porque daí Deus vai receber. Então eu vou tirar isso daqui, né? Mas antes eu vou orar para nós nos prepararmos. Aí vocês vêm. E outro detalhe que eu quero explicar aqui também para os irmãos. Mais uma coisinha que eu quero explicar. Toda essa semana, 7 dias, eu fiquei orando por uma água, uma garrafa de água. E Deus disse assim, ó, essa garrafa de água, ela tem que ser transparente. Eu achei que eu queria todinha. E eu quero dividir isso com os irmãos. Eu quero dividir com vocês, porque Deus falou isso. E essa garrafa de água, ela tem que ter uma tampa amarela e transparente. Eu disse, meu Deus, quando eu fui comprar, a água com a tampa amarela é uma água com gás. Aí eu não sei se todos os irmãos gostam de beber, se não gostam de beber. Essa água ela vai ser colocada aqui. Aleluia. Aí quem sentir do Senhor de pegar para beber, beba. Quem não sentir, não gosta de água, tá lá, a irmã já está providenciando, a irmã Fátima vai, você pode ir para trazer. Então vai ficar aqui, amados. Então quando nós terminarmos esse ato profético dos papéis aqui do impossível, quem sentir do Senhor e gosta de água com gás, pegue. Quem não gosta e não toma, não tem problema, amados, sem problema, porque é algo que Deus falou no meu coração, comigo em revelação, que eu vou ter que tomar. Eu vou tomar, porque fiquei 7 dias orando, consagrando e apresentando para Deus. Amém? Eu quero